Bom dia a todos, né? Nós da Smáquina, em nome da Smáquina, em nome da diretoria da Smáquina, eu gostaria de agradecer a SICFlux pela parceria, né? Agradecer o Bertomeu e o Carlos antecipadamente aí pela apresentação. Nossa apresentação tem duração de aproximadamente 1 hora, né? E as perguntas ficam a critério de vocês, do Carlos e do Bertomeu, tá? Acho que o Carlos vai explicar para vocês como é que funciona o sistema de perguntas. E é isso, qualidade do ar interno, na perspectiva da NBR 17037-2023 e o projeto da NBR 16401 de 2024. Carlos, Bertomeu, com vocês. Boa palestra a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço aí a participação de todo mundo, para quem eventualmente está no trabalho, está em trânsito aí, com certeza deve ter alguém nos escutando. É muito boa essa comunicação, e são normas que a 16401 especificamente é uma norma que já está em consulta há bastante tempo, então temos com certeza informações importantes para vocês. Bom dia, Bertomeu, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Estou Bom vendo dia. muitos nomes conhecidos aqui e os desconhecidos também. Muito bom. Bem-vindos todos. Eu vou só mudar o formato de compartilhamento aqui da minha tela, só porque vai facilitar para mim. Bom, vamos lá então. Como eu falei, o objetivo dessa apresentação é a gente mostrar as novidades da 16.401, parte 3 especificamente, que deve ser concluída a revisão agora em 2024, ao longo dos próximos meses, apresentar um pouco também da 17037, que é uma norma que ela não é específica sobre qualidade do ar interno no ponto de vista de ventilação. Ela fala sobre muitas outras coisas, né? Vários parâmetros que podem impactar na qualidade do ar interno, mas tem alguns fatores que podem nos ajudar, certo? Eu sou Carlos Júnior, aqui está comigo o Eduardo Bertomeu, nós somos engenheiros de aplicação da SIGFlux. O Bertomeu é o nosso consultor e atendemos aí toda projetistas, clientes finais, né? Damos esse suporte técnico para vocês. Primeiramente, né, a SIGFlux, nós somos um fabricante de sistemas de ventilação e esse é o nosso lema: cuidar da saúde das pessoas por meio da qualidade do ar. Então, principalmente com sistemas de ventilação e filtragem, e por isso tem tudo a ver com esses temas, essas normas que estão em andamento, e isso que a gente vai discutir com vocês. Comentando um pouco sobre a SIGFlux, como eu falei, nós trabalhamos com sistemas de ventilação e temos um portfólio bastante completo, bastante grande em termos de aplicação de conforto, partindo desde exaustores de banheiro de pequeno porte até sistemas de renovação de ar de pequeno porte. Depois, aumentando a capacidade, né? Gabinetes de média vazão, exaustores de média vazão e os ventiladores grandes também, né? Aplicações de pressurização de escadas, extração de fumaça, exaustão de churrasqueira, exaustão de cozinha, ventilação de subsolos. Todas essas aplicações elas têm cara de SIGFlux hoje, né? Inclusive também aplicações de recuperação de calor. Então, do pequeno ao grande, nós conseguimos atender, fornecer pacotes aí completos de ventiladores para ambientes de conforto. É, esse portfólio completo, né, ele com certeza é uma consequência da evolução da empresa, então tem uma história muito bonita. A SIGFlux tem 31 anos e começou em São Paulo, no bairro Ipiranga, fazendo equipamentos bem pequenos, na sala da casa da família Munhoz. Em 2008 foi para Santa Catarina e criou-se esse primeiro balcão, que naquele momento era gigante, esse primeiro galpão, que naquele momento era gigantesco, mas que na verdade é simplesmente somente esse primeiro galpão aqui de toda a fábrica. E sempre está mudando, com placas solares, com vários processos industriais controlados numericamente, CNCs, robô de solda. Então, é uma empresa que efetivamente tem crescido bastante. Cresce a fábrica, crescem os processos, crescem as linhas de produtos. Então, desde 2008, com a linha Mega sendo o primeiro exaustor de banheiro, na verdade, o segundo exaustor de banheiro da SIGFlux, uma linha mais simples, né, ali mais compacta, redondinho, e avançando durante os anos com todas as linhas de ventiladores, caixa de filtragem, tubos, ventiladores industriais, né, até agora, no ano passado, em 2023, nós, na Febrava, tivemos vários lançamentos, aí, um total de 14. Então, cada vez agregando mais soluções de ventilação para conforto e para alguns processos e dando aí essas opções para o mercado.
A Sigflux foi uma fabricante brasileira, mas que já há muitos anos saiu das bordas do Brasil, né, da fronteira do Brasil. Então, hoje exportamos para 15 países, um deles os Estados Unidos, que inclusive nós expomos, né, na HR, que é a principal feira do mundo, desde 2015. Bom, esse é um pouco do contexto da Sigflux, e agora eu passo a palavra inicialmente para o Bertomeu para ele comentar um pouco para a gente sobre o contexto da qualidade do ar interno. Bertomeu, por gentileza. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos. Vamos falar um pouquinho de qualidade do ar e o que isso significa. A qualidade do ar implica diretamente no conforto do ocupante dentro do ambiente e o bem-estar, ou o bem-estar do ocupante, ou seja, a sua percepção. O que é a percepção? O que nós sentimos do ar? Nós sentimos a temperatura, sentimos, de certa forma, a umidade, a velocidade do ar que circula dentro do ambiente, os ruídos e os odores. Mas isso é no aspecto sensorial da pessoa. Quer dizer, se eu me sinto bem dentro do ambiente, a qualidade do ar está adequada? Próximo, por favor. De outra maneira também, se eu estou num ambiente cheio de pó, eu vejo os móveis todos empoeirados, eu me sinto bem, isso é bom, isso é ruim. Por outro lado, se eu mantiver todos os móveis limpinhos, tudo certo, a qualidade do ar interno vai estar adequada ou não? Mais uns. Aí vamos falar um pouquinho de história, porque qualidade do ar é um tema antiquíssimo. Pra você ter uma ideia, vem desde a descoberta do fogo, quando o homem vivia em ambientes fechados, seja construções, seja cavernas, seja o que for, se você não tivesse uma ventilação adequada, o pessoal morria sufocado. E aí o homem inventou chaminé, inventou as saídas de ar para manter o ambiente arejado, ou seja, renovado. Na época do descobrimento, na época da colonização brasileira, era muito comum os viajantes chegarem no Brasil já doentes, doenças respiratórias, viviam em ambientes fechados dentro do navio, e mesmo na Europa, né, era muito comum viver, por causa do inverno, em ambientes fechados, com pouca ventilação. E, via de regra, muitos chegavam aqui doentes. E aí, uma vez folheando aqui um diário de José de Anchieta, aliás, eu recomendo, quem gosta de ler história, tem lá as cartas de José de Anchieta, vocês podem achar na internet e baixar, é uma leitura fascinante. Mas numa carta que ele escreveu ao superior dele, fazendo o relatório dele da atuação, ele dizia, olha, o chefe, não me lembro como é que eles se tratavam, mas enfim, Monsenhor, talvez, não sei. Falou, olha, no edifício do colégio, não tem novidade, a não ser uma enfermaria muito espaçosa, tá? Ali no topo do morro, bem no topo do morro, onde está escrito ali Jesuiten Kloster, era a enfermaria. Essa é uma figura real, tá? Da época, feita por um artista holandês da época, por sinal. A enfermaria bem espaçosa, exposta de ambos os lados por ar fresco e salutífero. Isso é em Salvador. Vocês sabem que em Salvador tem uma brisa constante, né? E ela do mar para a terra e, dependendo do horário, da terra para o mar. Esses pessoal que chegava na enfermaria com ar fresco, renovado, saudável, eles se recuperavam com bastante rapidez, né? Eles achavam que a enfermaria era abençoada, e de certa forma era, mas também era abençoada por uma ventilação natural muito importante. E que, com o correr dos anos, no sanatório, se tornou regra, né? Você ter janelas e boas ventilações. Mais um, por favor.
Mas não basta só a percepção, eu achar que está bom. Para isso existem as normas, para controlar, medir e manter a qualidade do ar. Então, dentro do campo da normalização e do controle, nós vamos falar nos slides assim, nós vamos falar de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do ar, concentração de dióxido de carbono e outros poluentes e quantidade de partículas de suspensão. Então, nós vamos falar de métodos objetivos para esse tipo de controle. Mais um. Quando falamos em temperatura e umidade relativa, dentro do âmbito do ar-condicionado, aliás, aqui vai uma observação muito importante a todos, tá? Eu vou tomar emprestado uma frase do Arnaldo Basile. Ar-condicionado é bom e faz bem, tá? E eu acrescento, e é limpinho também. Vamos em frente. Então, temperatura e umidade são controlados pelos equipamentos de ar-condicionado. A concentração de dióxido de carbono normalmente é controlada através da renovação de ar, injetando ar fresco no ar externo. E aqui o controle do CO2 implica também em arrastar do ambiente, em renovar do ambiente, fazer a exaustão de outros poluentes que além do dióxido de carbono, tá? Os gases corporais, uma série de gases de diluentes dos ambientes, as resinas evaporativas dos móveis, dos carpetes. Então, controlando o CO2, de certa forma, nós estamos também mantendo em níveis aceitáveis outros poluentes, tá? Mas o CO2 é usado como uma referência. Nas primeiras normas da ABNT sobre esse assunto, a nossa gloriosa NB10, depois veio a 6401, tratavam do tema da renovação do ar externo com base no número de pessoas e na área do ambiente. E a filtragem do ar era determinada segundo o tipo do ambiente. Ambiente tal, você usa este filtro. Ambiente qual, você usa aquele filtro. Mas não dizia por que você devia usar aquele filtro. Por que eu tenho que usar um filtro com essa eficiência e não o outro? Ele não dizia, use esse que está tudo certo. A norma atual, 16.401, parte 3, que está... Aliás, hoje tem uma reunião sobre isso, está em análise final já da consulta nacional, é um grande aperfeiçoamento das anteriores. Aliás, a revisão anterior, ela não determinava uma metodologia nem de cálculo do dióxido de carbono, do CO2, assim como a concentração de partículas do ambiente. A revisão atual já coloca a metodologia para isso, você vai poder calcular. Eu quero manter um índice de CO2 dentro de certo nível e o particulado dentro de certo nível. Ela vai mostrar para vocês, o Carlos vai passear por vários conceitos, vocês vão ver que ela é bastante interessante. Mais uma. Bom, eu já fiz o preâmbulo. Daqui para frente, o Carlos vai mostrar para vocês essas novidades. Para vocês terem uma ideia, a revisão anterior, a parte 3, era 28 páginas, agora são 70. Você vai falar, meu Deus, vai ser uma chateação. Não vai ser uma chateação. Vocês vão ver que agora vocês têm ferramentas poderosas, não só para controlar a qualidade do ar, mas também para promover uma economia de energia e melhorar muito o conforto e a saúde dos ocupantes de qualquer ambiente. Agora é contigo, Carlos. Bom, é isso aí. Preâmbulo apresentado, vamos lá. Alguns comentários antes somente. Vocês podem interagir, inclusive eu os convido e os incentivo a interagir, é um assunto novo, então, ou pelo menos uma nova abordagem, então certamente vocês podem contribuir de alguma forma.
Passem as mensagens no chat, aí eu vou passando aqui alguns slides, e aí a gente dá um tempinho, caso alguém queira falar alguma coisa, queira dar alguma contribuição, tá bom? Eu vou avisando nesse contexto. O segundo comentário também é como o Bertomeu falou, essa norma, a 16.401, a gente vai falar especificamente da parte 3, que é a que se refere à qualidade do ar interno. Ela passou vários anos aí sendo revisada, acredito que em torno de 7 a 8 anos. Passou por duas consultas públicas, então foi elaborado um texto, colocou para o público discutir. O público discutiu, manda de novo. Isso aconteceu 2 vezes, né? Esse texto, esse segundo texto que está sendo discutido, a discussão ela começa daqui a pouquinho, daqui 12 minutos às 9 horas. Então, já tem-se uma boa expectativa, houve alguns comentários, mas agora deve de fato se encaminhar para ser publicada ao longo aí dos próximos meses, tá? Então, estamos aí num timing ótimo aí para comentar sobre essa norma. E por conta disso, efetivamente, como esse não é a versão final ainda, de agora até a publicação, podem ter alguns contextos, alguns conceitos que podem alterar. Pelo que a gente acompanha de algumas normas, né, de publicação e consulta, normalmente muda-se alguma coisa de texto, imagens, edições de frases, né, e alguns parâmetros que podem ser calculados de uma maneira um pouco diferente, mas, em geral, o conceito, assim, ele permanece. Bom, então, vamos lá, então, comentar efetivamente sobre essas mudanças, tá? Vou fazer uma comparação passo a passo aqui de praticamente boa parte da norma que diz respeito à ventilação e qualidade do ar interno. Bom, primeiro em relação ao escopo, nós percebemos que o escopo da norma, ela permanece praticamente igual. Então, a abordagem ela é diferente, mas o escopo é praticamente igual. Então, determinar vazões mínimas de ar externo para ventilação, determinar níveis mínimos de filtragem do ar e determinar os requisitos técnicos dos componentes que compõem, né, os sistemas de qualidade do ar interno, de ar-condicionado, enfim. Essa norma, ela continua não especificando outros parâmetros que podem afetar a percepção subjetiva de qualidade do ar interno, porque já existem pesquisas, inclusive recentes, que mostram que o nível de ruído ele pode impactar na sensação de qualidade do ar interno, o nível de iluminação, fatores psicológicos, ergonômicos. Essa norma ela ainda não traz uma abordagem ampla nesse sentido, né, de envolver outros sentidos e de outras sensações. Ela continua se aplicando somente a 16.401, ela é uma norma que ela é muito referenciada em outros sistemas, em outras normas de ar-condicionado. Por exemplo, a 7256, normas de laboratórios, de processos industriais, porque ela tem muitos cálculos de carga térmica, né, de qualidade do interno e tal. Então, ela é uma norma que ela continua sendo aplicada, e com certeza nessas outras referências, mas ela não sobrepõe momentos específicos onde isso pode ter algum conflito de indicações, né? Então, a 7256, que é uma norma que foi revisada recentemente também, que tem vários parâmetros bastante críticos, importantes, necessários. Então, aquilo que diz respeito à condição de filtragem ou mesmo quantidade de ar externo, a 7256 ela acaba sobrepondo, né? A 16401 ela continua não se aplicando a ambientes residenciais, então somente a ambientes coletivos e edificações residenciais. Existe uma norma específica para ar-condicionados residenciais, que é essa 16655. Também não tem efeito retroativo, né? E não restringe, essa parte da norma, ela não restringe o uso de outras tecnologias que não necessariamente serão abordadas aqui, como alguns formatos de tratamentos químicos, né, de fotocatálise, ionização e tudo mais. Então, a norma ela não tem parâmetros para como deve ser isso, mas ela também não restringe, tá? E como o Bertomeu falou, o tamanho aumentou bastante, né? De 28 para 70 páginas. Então, tem muito mais leitura, tem muito mais conteúdo para contribuir com essa discussão de qualidade do ar interno. E, efetivamente, o que muda, né, dessas 70 páginas, principalmente os anexos, que eles trazem muitas informações, são anexos informativos. A gente vai comentar um pouco sobre. Então, esse é o contexto do escopo, tá? Bertomeu, eventualmente, se quiser adicionar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, em relação à parte de renovação, do capítulo 1, do item 1 até o item 4, basicamente é só a introdução, referências bibliográficas, né, termos técnicos e tal. Efetivamente, a discussão ela começa a ser mais elaborada no item 5, no capítulo 5 da norma.
e é o capítulo que a gente fala do cálculo de renovação de ar, da vazão de ar baseada principalmente na quantidade de monóxido de carbono, baseada na quantidade de pessoas, enfim. Então, essas vazões, elas independem da capacidade ou do tipo de instalação. Isso é importante, o Bertomeu pode comentar um pouco mais aí sobre na sequência, sobre o que significa essa independência da capacidade ou do tipo de instalação. Existe, como eu falei, uma contextualização um pouco maior sobre as fontes de poluição de qualidade do ar interno. Então, tem uma tabela, que é a tabela 7.1, a gente vai apresentar, que ela mostra quais são, por exemplo, as distâncias mínimas das fontes poluidoras, isso é importante, com alguma frequência nós somos consultados em relação a isso. E também faz uma avaliação sobre a vizinhança, né? Comenta um pouco sobre a vizinhança. Então, é importante a gente tomar cuidado se esse ambiente onde que nós estamos climatizando, ele fica perto, por exemplo, de uma rodoviária, se ele fica perto de um ambiente industrial, onde tem uma geração de particulados ou até mesmo de compostos químicos, né? Então, a norma, ela traz um pouco desse contexto. Bertomeu, você já quer dar da letra aí do que significa essa independência de capacidade do tipo de Essa, instalação? posso falar. Essa parte da norma é voltada às pessoas, é voltada à qualidade do ar, direcionada às pessoas, né? Então, você vai ver lá critérios de cálculo baseado no número de pessoas e, eventualmente, até na área, tá? Se você tem um ambiente de 1 TR, de 5 TR ou de 20 TR, isso não vai fazer muita diferença nos cálculos de vazão de renovação, mas sim a quantidade de pessoas e tipo de atividade que está se exercendo lá dentro. Interessante. Bom, então, depois aqui nesse item 5, no item 5.2, existe uma caracterização e limites dos contaminantes do ar. Então, como eu falei, existe uma contextualização muito maior sobre efetivamente o ar externo que nós estamos captando na rua e estamos jogando dentro do ambiente. Então, esse ar externo, ele pode ter uma concentração elevada de sulfeto de hidrogênio, por exemplo, se ele fica próximo a uma região de mangue, ou de uma região onde tem tratamento de esgoto doméstico com plantas. É, a, a, o ar externo também ele pode ficar próximo aqui dessa região de mar, né, região de alta salinidade, então deve existir um contexto, uma preocupação associada a isso. Aqui eu coloquei uma foto de Recife especificamente, onde acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem mar de um lado e mangue do outro. Então, com certeza, é uma região que deve ter uma preocupação muito grande. Aí Esses cabe um comentário importante. Quando alguém for fazer um projeto de renovação de ar, não é só pegar uma planta ou pegar um memorial e fazer as contas. Você tem que olhar, tem que ver aonde essa instalação está, em que local ela está, o que tem perto dela, em torno dela. Você tem que avaliar o contexto do que você está, o contexto onde essa instalação vai funcionar, tá? E, eventualmente, não é, não é não é infrequente você ter que fazer algum tipo de tratamento no ar externo antes de injetar no ambiente. Lá em frente, Carlos. Exato. Então, isso vai impactar principalmente na escolha do filtro, na especificação do filtro, que vamos comentar com certeza logo mais, tá? Como o Bertomeu iniciou também, o teor de dióxido de carbono ele permanece sendo um parâmetro de controle, onde no ar externo a média mundial é em torno de 400 ppm no ambiente, na rua, atingindo níveis superiores a 500 ppm nos centros urbanos. Existe uma consideração bastante importante associada a cálculo de redução, né, de diluição do monóxido de carbono. E o dióxido de carbono, enfim, sendo um marcador químico, né, para outros tipos de contaminantes, como concentração de vírus, né, ele acaba sendo um parâmetro que nós podemos considerar como efetivo. Tem mais um comentário a fazer. O, o dióxido de carbono, além de ser usado como uma referência, ele também tem outros efeitos. Níveis elevados de dióxido de carbono no ambiente, aí estamos falando acima de 2.000 ppm por aí,
afeta a capacidade cognitiva das pessoas. Em ambientes onde o nível é muito alto, você tem dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, iniciativa. Ou seja, imagina, por exemplo, uma sala de aula com um nível elevado de CO2. Pessoal, não só o professor vai ter dificuldade para ensinar, como os alunos vão ter dificuldade para aprender, dificuldade de concentração. Então, é fundamental em ambientes, por exemplo, os call centers, que tem uma grande concentração de pessoas e que tem que estar atentas e concentradas no que estão fazendo, grandes escritórios. Então, hoje, esse aspecto do controle do CO2 é fator determinante da produtividade da empresa, não só da empresa, como da escola, como do desempenho do local onde você está. Pode ir em frente. Exato. Então, como eu coloquei aqui, onde tem esse balãozinho de novidade aqui é que é coisa importante, né? Como eu falei, todo esse contexto aqui, essa introdução, esses comentários sobre a condição do ambiente externo, ela foi adicionada. Então, tem agora esse contexto aí para ser considerado. Bom, começando a falar um pouco de cálculo, para a gente entrar mesmo nos detalhes aí do que vai mudar na vida do projetista, principalmente, certo? Aqui eu vou continuar nessas partes agora, eu vou comparar diretamente como era o método na versão 2008, que ainda é a versão que se utiliza agora, para o que deve ser na versão de 2024, agora publicada daqui a algum tempo. O cálculo de vazão de ar exterior, na versão anterior, é um cálculo, acredito que bastante conhecido por todos, tem a ver com um fator de pessoas, quantidade de pessoas, um fator de área e a quantidade de área, o tamanho da área. E tem ali os três níveis, e isso efetivamente não existe mais. O modo, ele é diferente. Então, o cálculo de vazão eficaz, que é a vazão que precisa chegar na zona de ocupação das pessoas, vou comentar um pouco mais detalhadamente sobre isso, agora ele continua envolvendo um fator sobre pessoas, a quantidade de pessoas, e um fator que é chamado fator de diversidade ocupacional. Eu prefiro chamar, ou eu entendo melhor, como um fator de simultaneidade, porque eu acredito que é um termo que é mais comum aí na nossa vida, aí, em cálculo de VRF, por exemplo. Então, esse fator de simultaneidade e diversidade ele é adicionado, e esses fatores aqui também, essas constantes aqui, vazão por pessoa, ela também é um pouco diferente, certo? Continua tendo uma outra forma de cálculo de vazão efetiva, que é um cálculo de vazão efetiva baseado na área. Então, existe um cálculo de vazão efetiva para a quantidade de pessoas, existe um cálculo de vazão efetiva para o cálculo de área. Então, é a área vezes um fator de área. Nesse caso, não existe esse fator de simultaneidade. Então, calcula-se as duas separadamente e se escolhe o maior entre eles. Não existe mais de certa forma, média ponderada aqui do que deve ser o impacto desses dois fatores. Separadamente, calcula-se o maior. Para pessoas tem o fator de diversidade, para a área não tem. Vamos aqui fazer um exemplo. Então, por exemplo, versão de 2008, temos aqui esse formato. Um exemplo seria uma loja com 20 pessoas e uma área de 250 metros, né? Para a norma no formato anterior, a gente teria aqui essa proporção, fator de pessoas considerando o nível 1, 2 a 3, fator de áreas e tudo mais. Para essa loja de 20 pessoas e 250 metros quadrados, a gente teria vazão aqui de 800 a 1.200 metros cúbicos por hora. Pela versão de 2024, como eu comentei, fator de pessoas, quantidade de pessoas, fator de simultaneidade, diversidade, área vezes fator de área. Agora, existe uma diferença bastante importante para ser considerada a quantidade de vazão de ar externo que a gente precisa, certo? Agora, a norma, ela não traz efetivamente um número específico de concentração de dióxido de carbono que deve ser alcançado. Por exemplo, eu tenho que manter 1.000, ou tenho que manter 700, ou tenho que manter 800, ou 1.200. Não existe uma especificação dessa quantidade ótima de monóxido de dióxido de carbono. Agora, trata-se como um diferencial, ou como uma distância. Então, se o ambiente externo está a 500 ppm,
eu posso considerar o meu ar interno como a diferença de 500 ppm ou de 700 ppm. Então, se eu tenho 500 no ambiente externo, eu posso considerar como 1.000 ou 1.200 ppm o meu objetivo de concentração de dióxido de carbono dentro do ambiente. E claro, quanto menor a diferença do ar externo para o ar interno, maior a vazão eu preciso. É como maior a vazão necessária. É como se você vai tentar resfriar um ambiente e a temperatura de insuflamento é menor. Então você precisa de uma vazão mais elevada para poder garantir a mesma quantidade de carga térmica, né, de calor retirado. Então, tem esses dois parâmetros de diferença de 500 ppm e de 700 ppm. Aqui continua aparecendo o local de atividade, uma vazão por área ocupada, a atividade física, né, em metabólica, uma proporção do consumo de energia que você tem exercendo uma certa atividade metabólica. Aqui aparece o volume de dióxido de carbono emitido por pessoa, em litros por segundo. Existe lá no anexo, acredito que no anexo D, uma explanação sobre como se chega nesses valores aqui de quantidade de dióxido de carbono emitido por pessoa baseado na sua atividade física e baseado na sua área corporal. Então, a norma ela tem lá bastante detalhamento, muitas contas ali mostrando como chega nesses valores. Isso aqui é importante justamente para chegar nesses fatores aqui de pessoa em litros por segundo. Também traz aqui a densidade ocupacional, que é um fator que já aparecia na versão de 2008, e efetivamente os valores, as constantes que nós devemos multiplicar, considerando cada tipo de concentração. Então, por exemplo, aqui, mantendo o mesmo exemplo, se eu quero ter uma diferença de 500 ppm do ambiente externo para o ambiente interno, eu vou pegar aqui a quantidade de pessoas, 20, o fator que seria de 14,6 aqui em lojas, e a diversidade de pessoas. Nesse caso, eu considerei como 1, porque eu imaginando o pior caso, por exemplo. Então, vou imaginar que na situação onde você tem efetivamente 20 pessoas. Se você vai fazer alguma modulação com sensores de gás carbônico para poder ter essa variação em função da quantidade de pessoas, é outra coisa, mas nesse caso eu estou considerando como 100%. Mas aqui poderia ser, se fosse uma outra aplicação de escritório, de um auditório, de ambientes que você tem muitos locais, poderia ser menor. Eu vou dar exemplos mais na frente sobre isso. Então, para 500 ppm, esse mesmo exemplo, eu encontro aqui 1.051 ppm. E para a diferença de 700 ppm, né, entre um ambiente externo e um ambiente interno, esse fator que era 14,6 agora vira 10,4. Então, eu passo a ter 750 metros cúbicos por hora. Então, é uma diferença aqui em torno aqui de 25% de uma para outra, e a gente comparando, nesse exemplo específico, para esses parâmetros, ela fica próxima, né? Fica um pouco mais, fica próxima, né? Os valores mínimos e máximos, né? Em torno disso. A diferença é que aqui efetivamente não tinha uma consideração sobre qual o limite né, qual deve ser essa diferença de gás carbônico, e o formato para chegar nessas vazões, ele é um formato que trabalha com a diluição ao longo do tempo desses contaminantes, no caso o dióxido de carbono, que eu vou mostrar um pouco mais sobre como isso acontece, certo? Então, primeira grande diferença é nesse formato de cálculo de vazão, porque é baseado nessa diferença de ppm e não mais diretamente fatores diretos. E aqui vai um comentário. Você, nos seus cálculos, pode usar essas tabelas. Agora, se você gosta de fazer conta, calcular exatamente não, eu quero tal nível, tal, você pode olhar no anexo C, que no anexo C da norma ele entrega todo o ouro. Ele mostra exatamente como se faz todo o cálculo e como é que se chegou nesses valores aqui. Se alguém gosta de montar planilhas ou fazer programas, é um prato cheio lá. Vai em frente, Cláudio. Exato, é no anexo C. Então, aqui já são fatores que já são números considerados, né? Mas, como o Bertomeu falou, dá para chegar, você consegue fazer você consegue estimar, você consegue calcular qual vai ser exatamente o volume de dióxido de carbono emitido pelas pessoas do seu ambiente, de acordo com a sua atividade, e chegar nesses parâmetros aqui. Então, tem essa certa abertura dentro do contexto da norma. Inclusive, no anexo D, tem um monte
tem vários exemplos de Isso. cálculo também para orientar. São os exemplos. Alguém tem algum comentário? Quer adicionar alguma coisa? Por favor, podem colocar suas perguntas no chat, que a cada tanto a gente vai fazer um pequeno intervalinho para responder as perguntas, tá? Eu estou olhando aqui no chat, Carlos, não tem, por enquanto não tem pergunta. Por enquanto não tem. Tranquilo. Até então foi mais uma parte conceitual. Agora que efetivamente a gente entra na parte de cálculo. Ah, só uma observação, volta um. Essa tabela é grande, viu? Essa tabelão aí é só um pedacinho, é um exemplo, tá? Tem N locais e atividades, tá? Só para Isso. mostrar. Se eu não me Enfim, engano, tem 4 páginas, 3 ou 4 páginas. exato. Vocês vão sempre se achar nessa tabela, não se preocupem. Bom, uma outra novidade, falando também em cálculo de vazão, que a norma ela traz um parâmetro de cálculo de exaustão para trabalhar em paralelo com a renovação de ar. Isso acontece, então, essa norma, essa tabela 2 é uma tabela nova, que ela traz essas vazões de ar aqui, baseado que devem trabalhar, vazão de exaustão, que deve trabalhar em paralelo com o insuflamento. Então, como a gente percebe, todos esses ambientes são ambientes que, de alguma forma, têm uma geração de particulado, de material particulado, salão de beleza, procedimentos veterinários, sala de arte, pet shop, estacionamentos, chuveiros, cozinhas. Então, são tipos de ambientes que têm alguma geração de material particulado. E essa norma, quando a gente fala de filtragem, vocês vão perceber que existe uma preocupação muito grande com a quantidade específica de material particulado que existe no ambiente interno. Então, é por isso que traz essa novidade associada de vazão de exaustão associada. Isso aqui é interessante, como eu falei, nós somos engenheiros de aplicação, atendemos aí com bastante frequência o mercado, algumas perguntas, e é muito comum o pessoal perguntar, eu tenho que fazer renovação de ar externa, mas eu tenho que fazer uma exaustão também, em paralelo? Até então, a nossa recomendação bom, se você tem frestas ali na porta, na janela, você, né, não precisaria. Mas, segundo esse ponto de vista da norma, para esses ambientes você já mantém aí uma necessidade de ter esses contextos, tá? Essa tabela, ela tem uma legenda com essas notas 1 a 8, que ela traz efetivamente alguns comentários sobre cuidados que devem ter, né? Eu até acredito que depois eu posso mostrar para vocês. Então, cuidados que devem ter, por exemplo, estacionamentos. Se eu tiver no mínimo 50% de aberturas nas paredes, né, do estacionamento, eu não preciso ter essa exaustão, né? Então, esse é um contexto. Aí tem uma coisa, uma coisa que algumas pessoas esquecem, e o fato de que o ar, ele não tem nada de bobo, né? Ele só vai entrar no ambiente se ele tiver uma saída. Se não tiver saída, ele não entra. É algo óbvio, né? Então, se você não garantir uma exaustão mínima, ele não vai entrar, não vai renovar. Depois tem uma pergunta no chat, a hora que você acabar, antes de trocar o slide, eu posso responder, Carlos. Ok, tranquilo. E, né, aqui eu sempre gosto de trazer exemplos aí para mostrar um pouco do que a gente está falando. Por exemplo, salão de beleza, kitnet, sala de armazenamento. Então, aqui considerando um salão de beleza, por exemplo, de 30 metros quadrados, eu teria uma vazão de 324 metros cúbicos por hora. Se eu tenho uma kitnet, eu preciso de uma vazão de 108 metros cúbicos por hora. Uma sala de armazenamento químico, de uma área de 40 metros quadrados, eu teria uma vazão de 1.000, em torno de 1.000 metros cúbicos por hora. Pet shops, para uma área, que é especificamente a área de animais, para uma área de 30 metros quadrados, eu teria uma vazão de 480. Banheiro público, para uma área de 16 metros quadrados, né, considerando vários, eu não lembro exatamente quantos eu considerei aqui, quantos sanitários, mas daria uma vazão de 1.400 a 2.000 aqui, dependendo se é público ou privado. Aqui deveria ser privado. Bom, o que eu gosto de trazer aqui, em relação a essa quantidade de vazão, é que dependendo do tipo de ambiente, para ambientes menores, essas vazões aqui são vazões da ordem de aplicações de exaustão de banheiro, né? Então, um exaustorzinho de banheiro ali já pode ajudar. Betomeu, só mais esse aqui, aí você pode Tá bom. comentar, tá? Só comentando, o exaustor de banheiro também pode ser usado como um equipamento auxiliar na renovação de ar do ambiente. Em frente. Exatamente.
Então, como eu falei, essa ordem de exaustão ela é uma ordem de exaustão que é aplicada à exaustão de banheiro, em torno de 100 a 500 metros cúbicos por hora. São vazões baixas, né, que esse tipo de equipamento pode aplicar. Então, uma coisa que é interessante, antes de continuar aqui o vídeo, é, por exemplo, essa aqui é justamente as notas que eu falei, essa aqui é a nota que é de exaustão em garagens, né, se tiver pelo menos 50% de aberturas para o exterior, você não precisa dessa exaustão. Ah, uma nota que eu considero bem interessante é que caso você opere de forma contínua, então o ventilador ele nunca para, recomenda-se que a taxa mais baixa seja utilizada. Então você tem uma carga flutuante de vazão. Em certos momentos a vazão é mais alta, dependendo do pico ali de horário, troca de turno, e no restante do dia essa vazão é mais baixa. Que é justamente essas considerações onde você tem dois fatores. Então, são 10 ou 25 ou 50. Isso é justamente em função da, da, da necessidade de ar naquele momento, né? E justamente por isso, né, esse vídeo aqui ele apresenta algumas novidades que a gente teve durante a Febraba, que são nossa linha leve da Sigflux, né, os ventiladores exaustores de banheiro, de renovação de ar de pequeno porte, eles vêm agora também com a opção de motor EC, eletronicamente comutado. Então, isso tem muito a ver com essa proposta da norma de trabalhar com operação contínua, fazendo variação, fazendo a modulação dos equipamentos em função de algum parâmetro, seja a quantidade de pessoas, a concentração de monóxido de carbono, enfim. Então, esses equipamentos, com a opção de motor EC, primeiro, esse consumo de energia para essa operação contínua fica muito mais baixo, e segundo, essa possibilidade de modulação a partir de um sinal de 0 a 10 volts, 5 a 20 miliamperes, ela também fica muito mais fácil. Então, é com certeza uma novidade de solução aplicada a esse tipo de sistema que pode ser efetivamente aplicado. Bertomeu, pois não, pode comentar. Respondendo à pergunta do Rafael Rosa, sobre a questão da RE09, o nível máximo de 1000 ppm no ambiente, como ficou a norma 16401 sobre essa questão? A 16401 é uma ferramenta de cálculo que permite você atingir os níveis da RE09, que ainda continua válida, tá? Então, a 16401 não vai te dizer qual é o máximo, mas vai te dar uma ferramenta poderosa para você calcular as vazões de ar para atender os requisitos, não só da RE09, mas da 17037, que já foi publicada, que estabelece padrões de qualidade para a qualidade do ar. A 17037 é uma norma BNT e a gente espera, com a divulgação da nossa norma, que ela possa ser adotada no lugar da 09 ou como complemento da RE09. E tem outra pergunta que é do José Aureliano. A previsão da publicação da 16401. Bom, eu tenho muita esperança que ela, até o final desse ano, ela seja publicada, tá? Hoje, inclusive, tem uma reunião, estou analisando os comentários da consulta nacional e esperamos que até o final do ano esteja tudo acertado. Vai em frente. Outra Desculpa, pergunta. A isso. live vai ficar gravada assim, viu, pessoal? Isso, tem mais uma pergunta aqui, Bertomeu, do Luiz Orli, sobre a questão do AE. Iremos fazer os dois cálculos e tem que comparar a Anvisa ou não? Do ar externo? Sim, Isso. você faz os dois cálculos e adota o maior. E a Anvisa você não precisa comprar. A RE09 você pode baixar no site da Anvisa, é grátis, tá? A 16401, quando for publicada, não, ela é vendida, tá? Só que aí vai um recado para o pessoal. Todo o pessoal que tem CREA, está registrado no CREA, pode acessar qualquer norma da BNT, pode visualizar. Você entra lá, faz o seu cadastrinho e você pode visualizar qualquer norma da BNT sem custo, tá? Isso, Vamos em esse frente. acesso é feito pelo site do Confea, inclusive tem utilizado com bastante Exato, frequência. exato. Só complementando assim e afirmando, a 16401 ela é uma normativa técnica que ela apresenta um método de cálculo de engenharia. Ela não é necessariamente uma legislação como é a RE09. Então permanece a necessidade de atender a RE09 e permanece a necessidade de fazer a comparação entre os dois. Se efetivamente a 16401 tiver uma vazão maior, sugerimos adotar a 16401, porque é uma referência um pouco mais confiável.
né? Se a RE09 estiver maior, bom, se a 16401 estiver boa, a RE09 está boa também. Então, A RE09, ela coloca parâmetros, limites, né? A isso, 16401 te mostra como chegar neles, tá? Como calcular. exatamente. Vamos em frente, Carlos. Bom, continuando. Depois, né? Então, essa primeira vazão que nós consideramos, né? Antes efetivamente dessa parte de exaustão, mas a vazão de insuflamento de ar, que é a vazão efetiva, ela é a vazão que deve chegar na zona de ocupação, onde as pessoas estão. Mas dependendo da forma dependendo da difusão, né, do formato de como esse ar ele escoa dentro do ambiente, de como é essa dinâmica de movimentação do ar dentro do ambiente, essa vazão ela pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída. Então, isso depende, mais uma vez, do formato que o ar chega até a zona de ocupação, até a zona de respiração das pessoas. Então, se ela pode ser insuflada pelo forro, ela pode ser insuflada pelo piso, ela pode ser insuflada de diversas formas. Então, essa que seria o cálculo de vazão a ser suprida na zona de ventilação. Então, tem a vazão efetiva, que é o que você precisa respirar, e a vazão na zona de ventilação, que é essa vazão efetiva corrigida em função do formato de difusão do ar. Esse formato de cálculo ele já aparece na versão de 2008. A diferença é que existem agora outros tipos. Então, a tabela lá da NBR 1641, parte 3, 2008, ela é basicamente, se eu não me engano, acredito somente esses fatores, né? Todos esses outros fatores, esses formatos aqui, eles são novidades. Então, o formato de cálculo ele é basicamente o mesmo, mas apresenta-se outros tipos de constantes aqui para ser dividido, né? Então, Aí vai um comentário. Não basta você garantir a vazão de ar de renovação ou a vazão de ar insuflado também. Você também pode insuflar o ar pelo ar-condicionado e misturar o ar de renovação ao ar de insuflado. Não basta você jogar a quantidade certa, você tem que jogar de uma forma certa também, com uma isso. distribuição que abranja, que cubra todo o ambiente. Por isso que tem esse fator aí. Que é, Aí essa figura fala bem sobre isso, tá? Vai em frente. que é justamente trazendo um pouco de Ashway aqui para a nossa vida, né? É um sabe, muito presente. O que acontece é o seguinte, um pouco de teoria aqui da parte de distribuição de ar, difusão de ar. A distribuição do ar dentro do ambiente, normalmente ela pode acontecer de duas formas. Partindo do piso, subindo aqui na zona de ocupação e tendo retorno por cima, ou que se chama de displacement flow, ou esse segundo modo chamado entrainment flow, né, que é o formato de mistura. Então, o ar externo, ele entra aqui por cima, pode ser já o ar resfriado, normalmente também, né, desumidificado e tal. Ele percola aqui no teto, chega na parede e faz essa mistura de ar aqui dentro da sala. Então, existem essas duas formas, displacement flow e entrainment flow, certo? Isso aqui tem um impacto na temperatura e no nível na quantidade de mistura do ar, que é justamente o que traz aqui enfim, esses gráficos aqui. Então, aqui a gente entende um pouco. Nessa coluna, nós temos a elevação da sala, então aqui seria na altura do piso, aqui seria a altura do teto, e aqui seria a quantidade, né, da temperatura. Então, seriam temperaturas mais baixas e temperaturas mais altas. Quando nós falamos de o nome desse assunto que traz na norma é a estratificação, né? Esses fatores aqui são fatores de estratificação do ar, que é esse conceito que eu estou apresentando. Então, quando a gente fala de displacement flow, que é esse tipo de ambiente, aqui bem próximo do piso, a temperatura ela fica muito baixa, que é justamente a temperatura ali do insuflamento. E essa temperatura, ela permanece baixa somente aqui bem próximo do piso. À medida que esse ar ele encontra as pessoas, ele troca calor com as pessoas, ou troca calor com os equipamentos, os computadores e tal, essa temperatura ela vai linearmente, com essa angulação aqui, ela vai linearmente aumentando até chegar na zona, né, na zona ali fora da região onde você tem pessoas, né? Então, e a partir desse momento, a temperatura ela aumenta bem mais devagar. Então, essa aqui seria uma condição de completamente estratificado. Então, a temperatura baixa cresce devagarinho, lá em cima cresce um pouco mais rápido, né? Então, essa seria a condição que é uma condição de displacement flow,
onde toda essa região aqui seria a zona de ocupação. Mas, normalmente, a gente tem uma zona de mistura, né? Dependendo do formato que é considerado. Aqui, uma zona de mistura, por exemplo, nessa região, eu teria uma... Aqui, essa primeira parte, ela já seria um sistema onde ele é misto, que é justamente isso aqui. Se eu vou olhar aqui para esse caso de 100% misto, né, ou 100% misturado. Se a gente imaginar que essa mistura acontece de uma forma perfeita, então toda a temperatura ao longo de toda a altura do ambiente, ela vai ser constante. Justamente se a gente considerar esse caso teórico aqui de uma mistura 100% perfeita. Então, se isso aqui está misturado da forma correta, numa vazão absurda, na quantidade de troca de ar absurda, então a temperatura aqui vai ser a mesma em todos os pontos. Então, eu tenho um ambiente com a temperatura, no caso, 100% misturado, digamos assim. Ou seja, o comportamento nesses gráficos de 100% de mistura, ele tem a ver com esse comportamento linear, de manter a temperatura constante. Enquanto o comportamento de zona estratificada, ele tem um comportamento de angulação. Então, se eu tenho um sistema que ele é misturado, na região de mistura, eu tenho uma angulação um pouco menor, que tende a esse comportamento aqui, e na zona de estratificação eu tenho um comportamento angulado, mais parecido com esse aqui. Então, se eu tenho mais zona estratificada, eu tenho mais esse fator de angulação. Se eu tenho uma região, uma mistura, que ela é mais mista, digamos assim, né? Um formato misto, assim, onde essa mistura ela tem mais esse formato de entrainment flow, eu tenho uma região um pouco mais, um pouco menos angulada, né? Um pouco mais reta, assim, nesse sentido. Então, efetivamente, esses parâmetros aqui, esses novos formatos, eles são uma conclusão, eles são um resultado desses formatos de distribuição. Então, não necessariamente precisa saber de todo esse contexto, precisa estimar ou saber calcular esse tipo de coisa, mas em todos esses termos aqui, eles já são um resultado do impacto de cada tipo, né? Então, você tem esse tipo de sistema de ventilação personalizado, ele pode ter a ver mais com o sistema de estratificação. Então, esse fator ele é maior. Por isso, quando eu divido por um fator maior, eu tenho uma zona de vazão eficaz menor, né? Então, essa vazão que a gente calcula, ela pode ser inclusive menor para esse caso, né, dependendo do formato de estratificação do ar. Certo? Então, esse é um pouco do contexto. Galera, Ayrton. Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu vou dar Tem uma pergunta do Apolinário aqui, que fala: Bom dia, professor. Bom, eu não sou professor, eu tenho que comer muito feijão para poder ensinar alguma coisa a alguém ainda. Eu sou filho de pai, mãe e professores, mas também ainda não sou Então, professor. Obrigado. então, você é um trainee aí do pedaço. Nessa nova atualização, ela fala da questão da renovação de ar, na questão de tratar a desumidificação dessa renovação. Trabalho em hospital e isso acontece muito, digo, então, bocado de condensação. Bom, a norma, nas outras partes, ela que coloca parâmetros de conforto, tá, do ambiente. A parte 3 trata especificamente da renovação de ar. É evidente que no cálculo da carga térmica, quando você vai fazer, você vai ver a qualidade desse ar externo, né? Eventualmente, você talvez tenha que fazer um tratamento de ar primário, né? Uma unidade DOA, que antes de injetar no lugares muito úmidos, antes de injetar esse ar externo no ambiente, você deva fazer um tratamento primário, uma desumidificação, ou mesmo até um resfriamento, tá? Pode ser. Isso vai depender do critério que você vai usar no cálculo de carga térmica. Mais especificamente falando de futebol, não estou variando aqui, de hospitais, o Polinário, você tem a NBR 7256, que também foi recentemente publicada, que fala de forma bastante objetiva como deve ser o ambiente de um hospital. Vamos em frente, Carlos. Acelera, Isso. Ayrton. E com certeza tem uma referência sobre isso, mas não está nessa parte especificamente, essa parte associada à distribuição, filtragem do ar. Tá? Enfim, mas vai ter uma referência sobre isso em outra parte. Bom, como eu falei, a norma ela traz um pouco mais desse contexto sobre esse processo de distribuição e de estratificação desse ar, né? Então, traz aqui alguns outros conceitos. Então, o ar frio ele deve estar pelo menos 2 graus menor que a temperatura média do ambiente, esse ar insuflado.
E, nesse caso, o ar de retorno, essas aberturas, ou retorno, ele deve estar localizado a mais de 2,8 metros acima do piso, justamente para evitar uma movimentação de particulado, uma movimentação de sujeira, por assim dizer. E é interessante aqui essa parte que ela fala: a zona de ocupação não pode conter nenhum dispositivo que misture mecanicamente o ar e deve ser protegida contra correntes de ar impactantes na zona de ventilação. Como eu entendo isso aqui? Você tem um sistema de ar-condicionado e você tem um ventilador residencial ali, um ventilador de coluna, na zona de ocupação fazendo essa mistura. Então, se você tem se você tem um ventilador nessa região, isso pode atrapalhar todo o fluxo, né, toda essa movimentação do ar ao longo da altura do ambiente, né? Mas, apesar de não ter indicação desse ventilador na altura da zona de ocupação, podem ter ventiladores de teto, ventiladores que ficam fora da zona de ocupação, na região acima da zona de ocupação, da zona respirável, para poder promover algum desses tipos de estratificação. Então, a norma ela traz aí ela traz essa opção de você trabalhar com cortinas de ar, com ventiladores de teto, ventiladores de teto, alguma coisa nesse sentido, de forma que você possa melhorar, né, ou você possa reduzir a quantidade de ar eficaz, melhorando a estratificação do ar, baseado no uso de ventiladores de teto, por exemplo, certo? Então, a norma ela traz um pouco disso. Aqui comenta um pouco sobre sistemas de ventilação personalizados, que também é uma novidade na norma e até uma novidade, acredito, de aplicação no mundo como um todo, não sei exatamente quão antigo isso é, que é o caso de você ter na sua mesa do seu escritório a saída de ar. Então, você tem ali um critério mais personalizado de temperatura que você quer, enfim, para ter maior quantidade de pessoas satisfeitas e tal. Então, aqui fala um pouco sobre isso, considera um pouco mais detalhado, né? Então, fala que a velocidade ela tem que ser igual ou inferior ao 0,25 metros por segundo, ou seja, tem que ser uma velocidade baixa, que todo mundo sabe como é ficar sentado na frente da flecha do ar de um mini split, de um high wall, que você recebe aquela vazão de ar, aquela velocidade de ar muito elevada no seu pescoço, no seu corpo. Então, a velocidade tem que ser baixa. Como eu falei aqui, essa altura acima de 2,8 metros, né, ou seja, acima da altura do piso, justamente tanto para você, como eu falei, evitar essa movimentação de particulados, quanto para você não aumentar essa velocidade do ar, né, que deve ser bem baixa na zona de ocupação. Bom, depois existe uma aplicação onde você tem múltiplas zonas sendo supridas por uma mistura de ar externo e ar recirculado. Eu já vou direto aqui para a imagem, porque eu acho que facilita. Então, você tem uma tomada de ar externo, você tem filtro, você tem um ar-condicionado, você tem um retorno misturando aqui com esse ar externo, e essa mistura de ar, ela atende diversos ambientes. Então, esse primeiro escritório, um outro escritório com mais pessoas e tal. Então, é aqui onde entra a questão do fator de diversidade ou fator de simultaneidade. Se aqui for uma sala de reunião no escritório, por exemplo, a sala de reunião ela teria a capacidade máxima da soma de todas as pessoas do escritório, e as pessoas do escritório ou estão na sala delas ou estão na sala de reunião. Elas nunca podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, é assim que considera esse fator de diversidade ou fator de simultaneidade. Então, para a gente calcular a vazão de ar externo, primeiro foi calculada aquela vazão eficaz, a vazão de ar a ser suprida, e essa vazão de ar a ser suprida ela pode ser reduzida. Ela pode não ser a soma da vazão máxima em todos os ambientes, justamente porque nunca vai ter todos os ambientes juntos ao mesmo tempo com a maior quantidade de pessoas. Então, pode ter ali um fator que reduz, e aquele fatorzinho D. Então, é justamente isso aqui que ele mostra. Seria a população, essa densidade, né? É a população inteira do prédio dividido, quer dizer, é o somatório da população máxima, da população em todas as zonas dividido pelo máximo. Então, você pode ter aí essa diferença. Num dos anexos que tem o exemplo de cálculo, justamente o exemplo de cálculo que está no anexo é multizona. São várias zonas, onde é feito o cálculo para cada zona e depois o resultante. É isso, é basicamente o fator de cálculo de simultaneidade, né?
Exato. Existem aqui, esse fator EV, né, ali, que é utilizado ali na estratificação, ele também pode ser calculado, baseado aqui nessas fórmulas para esses casos, que seriam esses dois formatos, né, 0,88 vezes a densidade populacional, a diversidade populacional, mais 0,22. Se esse EV for menor, para uma simultaneidade, diversidade menor do que 0,60, e se for maior do que 0,60, considerar o 0,75, né, para essa consideração. Então, tem esses contextos aqui. A norma, ela detalha bastante aí sobre como efetivamente vai ser essa norma, essa vazão de ar exterior, lá nesse tópico 5.5. Bom, para a gente resumir, então, como é que é o passo a passo desse cálculo de vazão, e para a gente considerar o cálculo na nossa grelha de ar externo, ou o cálculo da vazão do ar de insuflamento. Como é que a gente seleciona o nosso ventilador? A vazão que a gente vai considerar para selecionar o ventilador. Como eu falei, primeiro a gente calcula a vazão eficaz, baseada na tabela 1, que é a vazão que deve chegar no ambiente, não disse como. Então, baseado na quantidade de pessoas, considerando o fator de diversidade ou de simultaneidade, baseado na área, escolhe a maior vazão. Depois a gente verifica se precisa de exaustão, né? E aí vai ser um fator de multiplicação direto na tabela, um cálculo simples. Eu, particularmente, sugiro utilizar motores EC em situação de vazão flutuante, se for o caso. E depois a gente passa para o passo de cálculo de vazão de ar exterior superior na zona de ventilação, baseado na tabela 3. Esse cálculo de ar exterior suprido ele pode ser maior ou menor do que essa vazão eficaz. E é claro, né, aqui todos aqueles cuidados de pontos de exaustão, diferença de temperatura, velocidade máxima devem ser considerados. E, por último, o cálculo de vazão na tomada de ar externo, que ele pode ser a soma desses fatores, né, ou pode ser menos, dependendo da diversidade e também dependendo da taxa de recirculação e tal, enfim. Então, tem alguns contextos que devem ser considerados. Certo? Se tiver alguma pergunta, aí a gente dá sequência. Não, não, vamos em frente que nós temos que falar ainda de filtros. Tá, estamos com o horário um pouquinho avançado. Mas, enfim, são muitos detalhes. Bom, como o anexo, a norma ela tem vários anexos, como eu falei, é por isso que os tornam grandes, né? Torna a norma bastante, enfim, um pouco maior do que era, né? O anexo A, ele é informativo, ele tem ali uma questionário de satisfação para os usuários. O anexo B ele também é informativo, ele mostra uma lista de poluentes químicos e as concentrações aceitáveis. Então, já dá para fazer uma comparação direta aí com a NBR 17037 e com a própria IR09, ver como que está isso. O anexo C, ele apresenta esse método de cálculo de quantidade de gás carbônico emitido por pessoas, que é justamente aquilo que o Bertomeu falou. Então, tem esse perfil aqui de decaimento. Então, tem uma certa concentração de monóxido de carbono para uma certa quantidade de ar externo. Essa diluição vai acontecer conforme esse formato e ele vai chegar nessa concentração máxima aqui de 1000 ppm em certa quantidade de horas, né? No caso aqui, 7 horas. Então, o anexo C ele apresenta várias contas lá, vários cálculos, até bem interessantes, sobre como é que você vai chegar nesse formato aqui, que é justamente para você estipular os seus parâmetros e não utilizar necessariamente das normas, tá? O anexo dele também é informativo, ele mostra exemplos de cálculo, tá? Bom, agora a gente passa para a segunda parte, que é a segunda parte, eu considero mais importante dessas mudanças associadas à renovação de ar, que é a parte de filtragem, tá? Teve mudanças bastante consideráveis no formato de escolher os filtros. Porque, como o Bertomeu falou lá no início, na norma anterior você não escolheu os filtros, já indicava, bom, eu tenho um escritório, vai ser um G4M5. Eu tenho, sei lá, um auditório, vamos supor, seria um G4F8. Então, a norma ela já traz para você qual é o filtro que você vai utilizar no seu ambiente. Mas aí eu pergunto, como é que uma sala de aula aqui em São Paulo vai ter a mesma necessidade de uma sala de aula lá no Piauí, por exemplo, a minha terra, lá em Teresina, sendo que aqui pode ter mais ou menos poluentes na rua, mais material particulado na rua, enfim. Então, essa norma, agora a gente faz o contrário. A gente analisa qual deve ser a concentração de material particulado que a gente quer alcançar dentro do ambiente interno e qual efetivamente é a quantidade de material particulado existente no ar interno agora, ao vivo, que a gente vai fazer essa renovação. Então, e a partir disso, desse balanço de informações, a gente vai definir qual filtro a gente quer. Então,
Agora o filtro é calculado, ele não é mais indicado pela própria norma, certo? Então, a filtragem, ela busca remover os contaminantes sólidos, né, gasosos e biológicos, né, tem vários formatos de filtros e tal, enfim, vários conceitos aí. E a concentração, o nosso target, né, o nosso alvo, ele deve ser concentração de material particulado de 25 a 35 microgramas por metro cúbico. Então, assim como ppm, assim como litros por segundo, metros cúbicos por hora, eram medidas, são medidas do nosso contexto, né, enquanto projetistas, fabricantes, instaladores, essa unidade agora vai ser bastante comum, né? Vamos ter que trazer para o nosso cotidiano, que é a concentração de particulado, né? No caso, particulado PM2,5, que é um tamanho menor do que 2,5 micrômetros, tá? Então, bom, como eu falei, né? Aqui a gente apresenta um pouco sobre como é esse formato de cálculo de especificação do filtro, né? Eu preciso trabalhar com dois filtros, um filtro de ar externo e com um filtro de insuflamento, e eu preciso observar duas vazões, a vazão de ar externo e a vazão de insuflação, que tem tudo a ver com essa taxa de recirculação aqui que volta para o meu ar-condicionado, para o meu sistema de filtragem. Então, basicamente, essa vazão de ar externo ela é definida por essas equações que a gente viu anteriormente, que ela é baseada, com certeza, na concentração de dióxido de carbono e os demais contaminantes associados que já estão inclusos aqui no cálculo, que deve seguir o capítulo 5 que a gente apresentou. Mas esse ar externo, ele também possui particulados. Então, precisamos considerar qual a quantidade de particulados presente nesse ar externo para que eu defina o tipo de filtro do meu ar externo e que, por sua vez, eu também defina primeiro se eu vou utilizar um filtro de insuflação e qual vai ser ele. Da mesma forma, o ambiente interno ele tem uma geração de material particulado, seja as próprias pessoas, seja a movimentação de pessoas ali passando por um carpete onde tem poeira, os móveis, algum processo que possa acontecer dentro do ambiente, existe uma geração de material particulado. Dependendo também do balanço de pressão, se esse ambiente ele tiver com pressão negativa, se ele tiver com pressão positiva, eu tenho uma exfiltração, né? Se ele tiver com uma pressão negativa, eu tenho uma infiltração de ar, e esse ar pode trazer material particulado por frestas, quando você abre a porta, por algum motivo. Então, mais uma vez, deve ser considerada a vazão de ar externo e a quantidade de material particulado que o ar externo possui, que vai trazer para dentro do ambiente, eu vou pensar nesse filtro, e a quantidade de vazão de insuflação. Essa vazão de insuflação é definida pela minha carga térmica e pela psicometria, então eu já sei quanto vai ser ela, e eu preciso ter uma noção da geração de material particulado aqui dentro, certo? Então, o objetivo é controlar a quantidade de material particulado aqui dentro, baseado nesses dois fatores de insuflamento, dessa geração e do material de ar externo, certo? Comentando um pouco sobre os tamanhos de partículas, né? A partícula mais crítica para a saúde, que é utilizada aqui nessa norma, é a partícula PM2,5. Então, existe PM10, menores do que 10 micrômetros, PM2,5, menor do que 2,5, PM1, menor do que 1 micrômetro e tal. Então, essa aqui seria a partícula considerada pela norma como sendo a mais crítica, e ela é mais crítica porque ela pode chegar até os nossos alvéolos pulmonares, é difícil ter essa liberação, a eliminação pelo corpo, enfim. Aqui cabe um esclarecimento. Particulado PM2,5 ou PM10 ou PM seja lá o que for, quer dizer quantidade de partículas até o tamanho 2,5. Então, você vai ter uma contagem de partículas até tamanho 2,5. Então, você vai contar partículas de 1 micron, de 0,5 micron, de 0,4 micron. Então, não é exatamente a partícula, ele não vai contar só partículas de 2,5, vai contar até esse número. Tá? Vai em frente. Inclusive, uma das principais diferenças em relação à norma anterior de filtragem que era utilizada, né? Que era a norma ali que dava a nomenclatura do G4, M5, F8, F9 e tal. Eu acho que era N775, alguma coisa assim, né, Bertomeu? Ou o pessoal A antiga norma é a 13101, NBR Uhum. 13101, que era baseada na EN, na norma europeia ISO EN 779. Isso. Então, todas essas normas, inclusive, elas já estão ultrapassadas, tá? Essa nomenclatura não vai mais existir de G4, M5 e tal, vou comentar um pouco mais sobre isso.
Então, a norma de filtragem, justamente porque essas normas, o formato de teste dos filtros é baseado somente em um tamanho de partícula, que é de 0,4 micrômetros. Então, agora a gente fala de um intervalo de tamanhos e não somente mais de um tamanho especificamente. Essa é a diferença principal de abordagem de uma para outra, certo? Então, um contexto bastante interessante aqui associado a essas partículas, PM2,5 e PM10, que são as que a gente vai abordar aqui principalmente do ponto de vista da norma, é que a quantidade de material particulado PM2,5, que é um particulado menor, ele é presente principalmente em ambientes urbanos, justamente porque é uma região onde tem a queima de combustíveis fósseis, presença de veículos, obras, muita movimentação de carro e tal. Então, processos industriais. Então, as partículas menores, elas estão associadas principalmente em ambientes urbanos, enquanto as partículas PM10, elas estão associadas a ambientes rurais. Então, o perfil de partícula que você trabalha, dependendo do ambiente, ele pode mudar, que é justamente uma conclusão de toda aquela introdução lá no início, sobre verificar o tipo de adster. Essa aqui é uma imagem que eu peguei lá da própria norma de filtragem, que é a ISO 16890, parte 1 de 2018, e ela mostra um pouco sobre isso, né? Aqui Essa eu norma tenho... já é brasileira, tá? A 168 já tem. Essa norma é uma. Nós temos aqui no Brasil a NBR ISO, que é uma norma espelho, 16890. Eu devia ter colocado o NBR ISO aqui, tá? Considerem como, enfim, é uma norma considerada pela BNT já. Então, aqui fala um pouco sobre isso, mostra aqui nesses gráficos essa questão dessa diferença de concentração de tamanhos de partícula dependendo do tipo de ambiente. Então, para uma região urbana, aqui tem seria a distribuição, né, de partículas. Então, por exemplo, aqui eu teria 10% de partículas 0,1 micrômetros, aqui eu teria 20% de mais ou menos aqui a metade, né, 0,5 e tal. Então, e aqui eu tenho um somatório de todas essas partículas. Então, aqui no final eu teria próximo de 90%, que seria a soma da parcela de todas essas partículas, chegando aqui, variando igualmente aqui para os dois, né? A soma do somatório desse total de partículas. E aqui a gente percebe que para uma distribuição em ambientes urbanos, a maior quantidade de partículas ela é aglomerada justamente nessa parte aqui de partículas menores. Então, tem essa região de maiores e maiores concentrações, elas estão aqui. Enquanto na distribuição de tamanho rural, em ambientes rurais, a maior concentração ela fica justamente aqui nessa região de partículas um pouco maiores. Então, por essas curvas a gente consegue perceber um pouco aí essa diferença, né, de tamanho de particulado pelo perfil de local. Bom, algumas considerações importantes, né? Afinal, esse é um novo método de análise de material particulado, então é importante entender de onde que veio, né? E até para ter alguns critérios aí na hora de fazer os cálculos, tá? A quantidade de material particulado, ela apresenta variação ao longo do dia, ao longo do tempo, da semana como um todo. Então, de madrugada pode ter um, de dia pode ter outro, de noite pode ter outro. Então, essa parte ela adota um valor médio, uma média aritmética em torno de 24 horas, por entender, né, que pode ter essa variação justamente, certo? Então, isso é um critério que é importante. A concentração como eu falei, né, a concentração no ambiente externo influencia a concentração de particulados de qualquer tamanho no ambiente externo influencia diretamente na concentração no ambiente interno. Isso é importante entender. E os agentes ambientais têm essa responsável pelos controles de parâmetros do ar interno, eles estabelecem alguns limites, né? Então, claro, existem as normas, existe a RE09 e tal, mas é importante, talvez, de repente, consultar também os regulamentos de cada local. Esses dados de concentração de particulado no ambiente externo, ele se torna bastante necessário, porque eu preciso saber qual a concentração fora para eu poder escolher o tipo de filtro que eu preciso. Então, a partir de agora, esses dados de particulado no ambiente externo, eles são muito importantes. E, por exemplo, Esses dados vocês podem ter uma boa noção no site, por exemplo, da CETESB, você também tem no mapeamento que vocês podem tomar os dados de referência por aí também. e é justamente esse cara aqui. Então, aqui eu tenho uma... Deixa eu ver se eu consigo
Aqui é o CETESB Ok, Alpha. ok. Vamos em frente, Carlos. Esses dados são disponíveis não só para São Paulo, mas também para todo o Brasil. Mas eu coloco aqui só para mostrar, assim, como Não, tá bem. bom, tá bom. Aqui tem por exemplo, uma cidade aqui de Americana, ou, por exemplo, Congonhas. Para hoje, né, especificamente, essa seria a média a quantidade de particulados, né? 25 e tal, enfim. Bom, então é isso. Deixa eu ver só o que tem nessa nota aqui. Uma coisa interessante, né? Muitos pontos de monitoração que esses dados apresentam, eles mostram somente o PM10. Eles não mostram o PM2,5, porque é mais fácil de medir o PM10. Mas dá para considerar, é uma consideração razoável, que a quantidade de PM2,5 vai ser exatamente a metade da quantidade de PM10, certo? Então, pode ser uma forma interessante aí também de ter essa nova referência. E, claro, aqui, baseado na 17037, norma de qualidade do ar da BNT, recente, ano passado, concentração máxima 50 microgramas por metro cúbico para PM10, 25 a metade para PM2,5. Esses são os nossos objetivos, tá? Bom, existe um caso bastante comum, talvez o mais aplicado, onde você não tem essa taxa de recirculação de ar, que é o caso onde você tem os mini splits, os high wall da vida, ou viga fria. Então, não existe um retorno de ar para voltar aqui para um duto e tudo mais. Então, são situações onde os nossos Maxi Fuel Box, caixas FH, são muito aplicadas aí, acho que a maior parte deve conhecer. Então, nesse caso, você não tem uma taxa de recirculação, você tem apenas a taxa de insuflamento, tá? É até possível trabalhar com uma taxa de recirculação, então colocar um duto e um ventilador sem passar por uma serpentina, simplesmente fazendo essa recirculação para melhorar essa quantidade de filtragem e reduzir a quantidade de particulado. Mas eu particularmente, isso não tem na norma, mas eu acho uma consideração importante que, caso isso seja feito, tem um sistema em paralelo, pode ser importante fazer o isolamento térmico do ventilador e dos dutos, baseado nesse ar aqui para não chegar no ponto de orvalho, né? Enfim, pode ser que essa temperatura aqui interna de mistura ela sempre seja acima do ponto de orvalho, mas vai que, né? É importante verificar pelo menos, tá? É só uma observação no item E33 do anexo E, você tem lá um exemplo de viga fria com recirculação. Só lembrando aí. Vamos em frente. E claro, né, precisa de ar externo sempre. Não dá para considerar a aplicação somente o split ou somente a viga fria sem essa consideração de ar externo. Não faria sentido. Então, a norma, ela deixa isso bem incisivo, essa necessidade de tomada de ar E externo. uma das coisas que essa norma traz, que é importante, você consegue controlar a quantidade de particulado só com ar externo. Você consegue, tá? Dependendo Exato. da filtragem que você vai colocar, só com ar externo. Em frente. Vamos fazer um exemplo no próximo slide. Então, aqui eu também tenho um requisito sobre a parte de tomada de ar externo, onde ela deve ser colocada, precisa ser um local onde precisa fazer uma manutenção de forma fácil, fiscalização e tal, que são dificuldades que, com certeza, praticamente todo mundo aí já viu em aplicações, você encontrar uma sala de máquina adequada e tal, a norma fala um pouco sobre isso, tem que ter proteção sobre intempéries, e também tem as distâncias mínimas que devem ser respeitadas, né? Com alguma frequência, nos perguntam se essas distâncias podem ser menor, qual que efetivamente seria menor, se isso aqui está sendo conservador ou não. Enfim, é algo para a gente discutir. Algumas a gente tem um pouco mais de ciência, já viu acontecendo, outras não. Tá? É, a, um detalhe que a norma traz, que é bem interessante, que é justamente uma referência, ele é um guia, ele é orientativo, para justamente nesse momento de transição desses fatores que estamos acostumados, esses termos de 4, M5, F8, tal. Agora não, agora a gente fala em PM2, é um filtro que possui 20% de eficiência para partículas PM2,5. É um filtro que possui 95% de eficiência para uma partícula 2,5. A norma traz uma recomendação, é um guia, né, somente orientativo, do que pode ser uma relação entre o filtro F9 e um filtro, por exemplo, que tem uma eficiência de 85% para partículas 2,5, tá? Esse tipo
para poder chegar nesse resultado, existe um tipo de teste, que é o teste que é apresentado nessa norma ISO aqui que a gente comentou. E esse teste é um teste diferente. Então, efetivamente, de forma prática, não existe uma comparação direta entre essas duas referências. Aqui é somente um guia para poder dar uma luz, né, para a gente poder fazer essa comparação. Porque muitos fabricantes podem não ter ainda essa referência, esse tipo de teste de particulados, né, de eficiência desse particulado 2,5 para dar essas porcentagens. Então, a norma ela traz, bom, se o fabricante diz que é um G4, mas ele não tem esse dado, essa variação pode ser de 5 a 20%. Mais um... Essa terminologia G4, M5, M6, com o tempo, ela vai morrer, porque a 16101, ela, em breve, se é que já não foi, vai ser descontinuada, tá? Então, a gente vai acostumar a falar eficiência de 45%, de 20%, de 30%, no lugar do G, o F, o 8, seja lá o que Exato. for. Vamos em Então, frente. existe essa relação, mas o novo dado que o fabricante deve apresentar é isso aqui, é a eficiência que o filtro que ele está mostrando para vocês é 2,5. Se vai ser um filtro grosso, um médio ou fino, efetivamente Deixa não eu fazer um complemento aqui, agradecendo ao José Aureliano. A 16101 foi descontinuada já. Isso. Então, como eu falei, efetivamente não interessa se ele vai ser fio médio, grosso, fino, EPA. E vai interessar o teste que o fabricante fez naquele tipo de material e Agora, deixa eu explicar o contexto disso aí. Deixa eu ver o próximo slide. Não. Não. O Então, próximo por isso. slide já acaba. É importante explicar isso. Por que a gente está falando PM2,5, quantidade de particulado máximo, eficiência? Com essa eficiência do filtro, e na norma, vocês vão ver lá nos anexos, lá existe cálculo de diluição, onde você vai poder fazer a conta, falar, olha, eu tenho tanta geração de particulado no ambiente, eu tenho tanto particulado no ar externo máximo. Uhum. Ele vai te mostrar como fazer a conta. Eu vou apresentar, tá? Isso mesmo, meu isso. Tá bom, como fazer a conta para chegar no nível de particulado que você precisa com os filtros. Então, essa norma 16890 está provocando uma revolução na questão do cálculo de particulado, porque com esses valores você consegue ter níveis, calcular que filtro você precisa. Pode ir em frente. Isso. E aí, só complementando aqui, só essa questão, né? Para um determinado fabricante, um filtro M5 ele pode ter esse 20% a 35% de eficiência mínima, de eficiência para o PM2,5, mas para outro pode não ter. Então, como eu falei, realmente é só um guia para a gente ter uma base de como fazer aí os projetos, antes de a gente ter essas informações no costume, no dia a dia, né? E aí, qual é o novo nome de filtro? Se não é mais G4, M5, F8. É isso aqui. É um ISO grosso 60%, por exemplo, um ISO PM10, 60%, ISO PM2,5, 80%. Esse significa que ele tem 60% de eficiência para o PM10, 80% de eficiência para o PM2,5 e por aí vai, certo? Então, essa é a nova aplicação, o novo formato de apresentar isso, tá? Bom, agora para efetivamente finalizar, vamos mostrar aqui um pouco sobre esse processo de seleção de filtragem. É na página 39. Isso, né? É aqui o que a gente estava comentando. Como eu falei, como o Bertomeu acabou de falar, né, esse cálculo, essa seleção de filtragem, ela é baseada nessa diluição, né, nessa redução, nesse decaimento da partícula, da quantidade particulada em função dessa quantidade de ar externo e de taxa de passagem de ar no filtro, certo? Então, essa equação de diluição, de decaimento, ela é função de um balanço de massa, né? É uma função de balança de massa em torno desse contexto. Então, aqui tem algumas contas aqui que consideram o ar de insuflação, o ar externo, o ar de retorno, o ar de expurgo, que seria esse aqui da exaustão. Existe aqui todo esse balanço mássico, vários termos aí que podem ser considerados, né? É isso aí para quem gosta de fazer conta, né? Exatamente. Para quem está com saudade de derivada, para quem está com saudade de integral, aparece Tá com alguma coisa. insônia, né? Tá um dia de Exato. insônia. Então...
Então, volta a aparecer algo nesse sentido. É claro que a norma já apresenta essa integral resolvida, né? E essa concentração, ela vai ser função do tempo e função de todos esses A, B, C aqui, que também é uma função dessa quantidade de vazão de ar É, externo. isso aí está bastante claro. Agora, vai um pouquinho para frente. Calma, gente. Existem tabelas que você pode consultar, né? Tenha Isso, calma. Então, isso. essas tabelas foram feitas pelo nosso amigo Willy Hoffmann, uma brilhante sacada que ele teve. Lembra, João Carlos, lembra exatamente o Raul Boilinger, aquelas contas. Muito Legal. bem lembrado. Ele ia tirar de letra hoje aquele lá. Então, com base nos filtros que você usa no ar externo e no ar de insuflação, e com a porcentagem de insuflação que você vai usar, você pode escolher uma combinação de filtros. Por exemplo, se você tiver um filtro de ar externo com 0% de eficiência, ou seja, sem filtro, um filtro de insuflação com 85% e uma taxa de insuflação, digamos, de 30%, você vai conseguir 24 ppm de PM2,5. E assim vai. Isso dentro de um tempo de estabilização de 4.000 segundos. O nível de particulado, e o de CO2 também, tá? Que você consegue na sala, não é na hora que você liga a máquina. Existe um tempo em que essa concentração vai caindo, 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 até atingir o nível. E aí o tempo de estabilização é 4.000 segundos, tá? Aí você Isso. desce um pouquinho, desce um pouquinho. Bertomeu, tem alguns dados aqui que são importantes. É a última parte da apresentação, mas eu acho que é importante dar uma detalhada aqui, tá? Vai firme. Aqui, essa tabela é a tabela de seleção de filtros, efetivamente, né? Que é baseado em todo esse contexto. Então, aqui nós temos esses dados de ar externo, que ele é uma porcentagem do ar de insuflação. Então, eu posso ter 10%, até 90%, ou até 5%, no caso, vai ser uma tabela específica. Então, se eu tenho um ar que eu preciso insuflar no ambiente, que a minha carga térmica me deu, que é de 10.000 metros cúbicos por hora, e meu item 5 lá da norma me pediu 1.000 metros cúbicos por hora de ar externo, então eu tenho uma proporção de 10% nesse caso. Então, eu vou utilizar essa coluna, tá? É, a, e nesse caso, né, eu vou ter também essa condição do filtro na insuflação. Então, eu vou trabalhar com esses dois filtros. Eu vou trabalhar com o filtro de ar externo e eu vou trabalhar com o filtro de insuflação. E aí eu posso ter essa sobreposição, no, essa associação de filtros em série. Então, por exemplo, eu posso ter um filtro de ar externo com 0% de insuflação e aqui eu tenho um comportamento quando eu tenho um filtro no insuflamento cuja eficiência varia de 55% a 95%. Então, eu posso ter, aqui depois eu tenho um filtro de ar externo com 45% de eficiência, variando de 45% a 85% novamente, né? Então, aqui eu vou associando, identificando como vai ser a concentração do particulado ao final, nesse caso, de 4.000 segundos, certo? Então, aqui imagina-se que 4.000 segundos seria o tempo para poder gerar aquele decaimento e chegar na concentração ótima que a gente está analisando, tá? Esse 0,014 aqui, microgramas por segundo por metro quadrado, é um fator de geração de particulado, é um fator arbitrado na norma, lá tem toda uma consideração como chega nesse valor. A vazão de insuflação é considerada, nesse caso aqui, de 0,0015 metros cúbicos por segundo por metro quadrado, mas pode ser diferente, porque isso aqui vai ser baseado na sua conta, né? E a norma ela traz vários valores, né? 0,025, 0,0050 e tal. Esses valores aqui, eles são um pouco estranhos, porque eles estão em metros cúbicos por segundo, para atender o SI. Se tivesse metro cúbico por hora, que é um valor que a gente está mais acostumado, seria um pouco mais, enfim, um pouco mais palpável, mas é assim mesmo. E, claro, né, então, assim, baseado nessas condições de uma dessas tabelas aqui, qual filtro eu escolho? Então, vamos supor, eu quero que o tempo de decaimento total seja de 4.000 segundos. Não, eu quero que seja de 3.000 segundos. Né? Vamos supor aqui de 4.000 segundos, eu tenho essa geração interna, eu calculei essa vazão, e eu tenho essa concentração indicada lá pelas normas, pelos regulamentos, de 75 microgramas por metro cúbico. Então, se eu tiver, ao longo de 4.000 segundos, esse filtro de ar externo com 0% de eficiência para PM10 e um filtro de insuflamento com 85%,
e eu tiver 10% de taxa de ar externo, eu vou ter 23, uma concentração final de 23 ppm. Ou melhor, micrograma por metro cúbico de PM2,5. Então, percebam que esses valores, eles vão aumentando, eles vão tendo uma diferença, isso é interessante interpretar, baseado na porcentagem de ar externo. Então, para 10% eu tenho 24, mas para 90% eu teria 27. Então, nesse caso, a gente vai percebendo como impacta, né? Aqui, por exemplo, para um ar externo 0%, para um insuflamento 55%. Varia de 38 a 46. Então, você percebe o impacto aqui. Outro caso, por exemplo, eu tenho um filtro de... Eu tenho um ar externo muito bom, por exemplo, aqui 95%, e eu tenho um filtro de insuflamento ruim, digamos assim, né? Que seria de 0% de eficiência. Sem filtro, né? Sem filtro, no caso. Exato, sem filtros, né? Mas você Então, consegue, com 90%, 24 ppm, só, microgramas. somente na condição de 90% de ar externo, justamente porque, por conta desse balanço, né? O ar ele vai entrar, ele vai passar muitas vezes por esse filtro e vai entrar, né? Nesse caso aqui, esse primeiro caso, ele é o contrário. Ele passa ele pode ser um filtro, por exemplo, um filtro grosso, né? Nesse caso aqui, o 0% eu interpreto como não necessariamente sendo sem filtros, nesse caso aqui, né, o 0% no filtro de insuflação pode ser efetivamente sem filtros também, ou com filtro, sei lá. Enfim, então, nesse caso onde eu não tenho um filtro aqui, ou tenho um filtro muito grosso, só para proteger aqui o duto e tal, seria esse o caso. Então, tenho um filtro ruim e eu tenho um filtro muito bom no insuflamento. Então, à medida que essa quantidade de particulado aumenta, né, isso aqui vai sendo reduzido. Mas também pode acontecer o contrário, né? Entra muito particulado aqui, à medida que essa taxa de recirculação aumenta, esse ar vai sendo passado mais vezes por esse filtro, então vai reduzir aqui dentro. Então, enfim, é um pouco desse contexto aqui de como... Tem umas mancadas aí nessa história. Para que eu estou ficando enjoado. Aí, tá bom. Existem situações em que você pode ter um filtro na máquina grosso e controlar o particulado interno só com ar externo, um filtro de maior eficiência no ar externo. Lembre-se que a vazão de ar externo é bem menor que a vazão de insuflamento. Um filtro que vai no insuflamento, normalmente ele é maior, tem um tamanho maior, tende a custar mais. Às vezes, não digo sempre, pode valer a pena você ter um filtro de maior eficiência no ar externo, um tamanho menor, e um filtro de insuflação, digamos, com uma eficiência de 25%, 30%. Tá? Então, essa tabela é muito útil para vocês enxergarem isso no seu dia a dia. Isso. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um filtro de ar externo de 75% de insuflação zero. A concentração só vai ficar muito baixa se eu tiver uma taxa de ar externo muito elevada. Justamente porque a quantidade de material particulado interno, ela não está sendo tratada por um filtro no insuflamento. Está sendo diluído somente pelo filtro pelo ar que entra filtrado do ar externo. Então, somente na condição onde eu tenho muito ar externo, 90%, é que esse material particulado gerado internamente vai ser diluído o suficiente. Então, é um pouco do que são alguns contextos, né, que essas quantidades, esse balanço de porcentagens podem ser efetivos, né, podem ser considerados. Então, aqui como eu falei, tem vários formatos, né, para vazões maiores, para tempos menores e tal. E aqui, por último, tem uma tabela de... Cadê? Cadê? Aqui. Essa é uma consideração somente com 100% de ar externo. Então, aqui eu só tenho um filtro de ar externo. Então, aqui seria o caso, né, onde você tem o split, né, com uma renovação de ar em paralelo para poder calcular, para poder estimar esse fator. Então, seria isso baseado aqui nessa quantidade de vazão, né, de vazão que poderia ser em metro cúbico por hora por metro quadrado, no caso aqui em metro cúbico por segundo por metro quadrado. Bom, no final, depois, né, como eu falei, tem vários exemplos que mostram um pouco sobre essas concentrações. Não necessariamente essas tabelas precisam ser utilizadas. Se você quiser, né, ter um modelo, fazer algum programa, a norma ela apresenta aqui até exemplos de como isso pode alcançar, para que você... Exato, ela entrega o ouro mesmo. Você pode fazer a conta direitinho. Exato. Tá tudo aqui na mão. Bom,
A princípio, então, essa é a última parte, né? Falar E... sobre a filtragem. Então, assim, deixa eu te mostrar. A, essa norma ela não termina aqui, ela fala ainda sobre manutenção, fala sobre serpentina, sobre Tá vendo minha tela? umidade e tal, mas a gente não vai comentar porque acaba não sendo o nosso escopo até de fornecimento de trabalho, mas Ó, tá também vendo essa tubulação aqui? Na verdade, ela tava Tá, parada no eu fundo. gostaria de comentar. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Eu só gostaria de fazer um comentário. O DNPC, o Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da Abrava, tem um aplicativo que faz todas essas contas, cálculo de ar externo, CO2, filtragem, tipo de filtro. Se alguém se interessar, por favor, entre em contato na Brava com o DNPC. últimos avisos somente é que nós temos hoje uma plataforma de um repositório de materiais da Cicflux, tá? Esse aqui é o QR Code para vocês acessarem. E aqui tem várias informações, blocos CAD, famílias Revit, tem os nossos contatos, e-mails aqui da nossa engenharia de aplicação, lançamentos da Febrava, e aqui especificamente já está disponível essa apresentação. Então vocês podem ir lá baixar. Eu vou colocar o PDF lá agora, daqui a pouquinho vocês dão uma entrada. Eu acho que lá agora só tem o PowerPoint. Então, aqui vocês podem utilizar para várias informações, tá? Essa apresentação apresentações nesse formato, onde a gente faz uma comparação de normas, apresenta boas práticas de instalação e tal, 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 elas estão aqui nessa parte de apresentações e palestras. Então, lá tem material sobre pressurização de escada, sobre extração de fumaça, sobre exaustão de banheiro, sobre ventilação de garagens e subsolos. Então, lá vocês podem utilizar essas referências aí no dia a dia de vocês, certo? Aqui. Respondendo ao José Aureliano, é você se ligar lá na Brava, no telefone, é só falar que quer falar que quer o programa Qualiar, que eles te encaminham para a pessoa adequada, lá, o contato. Pois não, vai em frente. Aqui estão os nossos Instagrams, sigam por gentileza, o Sigflux Oficial, o meu é Carlão Flux e o do Leandro Wolff, que é o nosso outro engenheiro de aplicação. E bom, então eu queria agradecer muito a todos vocês pela presença, a Smáquina pela oportunidade, e queria agradecer a esse vovozinho aí, o Eduardo Bertomeu, dizer que é uma honra imensa trabalhar com ele, aprender todos os dias. Com certeza, do meu ponto de vista, eu acho que é a principal referência em ventilação no Brasil hoje em ventiladores especificamente, fabricação, construção. Então, é uma honra muito grande. Essa é a nossa equipe de aplicação, o engenheiro Leandro Wolff. Os contatos deles estão aqui nesse repositório e aqui o Instagram dele. E é isso aí. Agradecemos aí, fico à disposição para algum questionário que seja útil e importante. Eu queria Então, agradecer ao maravilha. pessoal, queria agradecer à turma, obrigado pela sua audiência. Se tiverem alguma dúvida, depois vocês podem entrar em contato com a gente. E, ô Carlão, vai ter retorno essa foto, eu vou me vingar. S2. Sacanagem, hein? Mas é isso aí, pessoal. É, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Não, eu já respondemos todas as perguntas do chat. Então, maravilha. Então, mais uma vez, pessoal, em nome da diretoria da Smáquina, eu gostaria de agradecer aí a Sigflux pela parceria, Bertomeu, Carlos Espera aí, pela tem uma apresentação. pergunta aqui do Marcos Surgiu. Aguiar. Surgiu. Condicionadores com filtragem de baixa eficiência, tipo split, resultará numa concentração acima do referenciado? Nesse caso, como proceder? É muito fácil, Marcos Aguiar. Você vai ter que apertar a filtragem do ar externo, o ar de renovação. Você vai ter que colocar um ar de renovação, uma filtragem mais apertada. Nas tabelas de filtragem lá da norma, você vai encontrar a combinação adequada para o seu caso, e é possível, sim, manter um nível de particulado baixo, mesmo em sistemas split, tá? Dependendo só do que você faz no teu ar externo, ok? Obrigado pela pergunta. Tem uma perguntinha também do Thiago Bezerra, viu, Bertomeu? Deixa eu ver aqui. É, quer que eu leia aqui? Estou vendo aqui, peraí, que é comprida. Bom, vamos lá, aos poucos, vamos.
No meu entendimento, essa nova estrutura norma vai encontrar entraves, devido a termos que medir o particulado que temos nos ambientes antes de selecionar o filtro. Você pode medir os ambientes, existem equipamentos para isso, tá? São equipamentos que medem o nível de particulado, ou você pode assumir os valores que a norma, que estão nos exemplos da norma. Isso pode dar brecha para vários tipos de abordagens pelo cliente, principalmente na questão de custos de obra. Bom, Tiago, não tem almoço grátis. Se você quer atingir um nível de qualidade de área interior, você tem que seguir os procedimentos. Pelo que entendi, me corrija se estiver errado, que a norma não especifica filtro, especifica sim. A norma, ela te permite calcular qual é a eficiência do filtro que você precisa para alcançar os níveis de particulado que você quer. Então, sim, ela fala, vou precisar de um filtro de 35% PM2,5, você acabou de especificar o filtro. Tá? Aliás, os fabricantes de filtros já são obrigados a divulgar, a colocar essa nomenclatura nos seus filtros. Outra pergunta dele, quando você fala em filtro de insuflação, seria dos equipamentos de ar-condicionado? Sim, é correto. Seria o filtro que fica no self, no fan coil, no fan collet, no filtro que está no equipamento de ar-condicionado. Obrigado, viu, Tiago, pela pergunta. Realmente é muito boas as perguntas. Só um contexto assim, a norma, ela indica qual que é o filtro, mas ela não indica apenas um filtro. Então, fica a cargo do projetista escolher essa associação de filtros que podem ser Ah, utilizados. sim, exato. Você pode associar filtro. Por Exato. exemplo, filtro de ar externo, se você vai apertar, você pode usar uma combinação de um filtro de 25% com outro de 55%, Exato. um sendo pré-filtro do outro, né? Exato. Quando você usa uma filtragem mais apertada, você é obrigado não, é sempre bom você usar um pré-filtro mais barato para não sacrificar o filtro mais fino, né? Isso. E Porque, respondendo ao Marcos Aguiar, chegando ao ponto de elevar a taxa da externa para ajustar o particular. Correto. Você pode chegar nisso também. Você pode ter que elevar a taxa da externa em algumas situações para ajustar o particulado dentro do ambiente. Maravilha. Obrigado aí, mais uma vez, o pessoal pelas perguntas. Obrigado, Bertomeu, Carlos. Pessoal, alguém tiver alguma outra dúvida? O Marcos está prolífico aqui, só mais uma. A norma menciona sobre o ar externo a 2 graus abaixo da temperatura média do ambiente. Portanto, sempre estaremos fornecendo ar resfriado para garantir essa condição? Não sempre, nem sempre. Você pode... Isso também se aplica a sistemas de ventilação, onde você tem que manter o nível de CO2 e particulado dentro dos parâmetros de controle, tá? Não necessariamente. Obrigado, Marcos. lembrando que esse caso do 2 graus, ele aparece naquela região de parte de estratificação e de áreas personalizadas. Você precisa dar uma Exato. olhada lá na norma onde ela fala sobre isso, Não, porque pode ter exato. todo cuidado. Você não necessariamente tem que estar com ar-condicionado. Você pode ter um sistema onde você simplesmente está ventilando uma área, né? Tá trabalhando exclusivamente com ar externo, ventilando a área, sem ar-condicionado. É isso. É isso aí, pessoal. Muito Maravilha, obrigado. pessoal. Obrigado aí pela palestra. Obrigado a todos pela participação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser encaminhar um e-mail para a Smáquina, smáquina.org.br. Nós direcionamos aí para o pessoal da SIC Fluxo para respostas, tá bom? Obrigado mais uma vez aí, Bertomeu, Carlos, a SIC Fluxo pela parceria. Agradecer também a Samira e a Edna pela força aí na realização da palestra. E nos colocamos à disposição aí para precisarem, tá bom? Até mais, pessoal. Um prazer, uma honra muito grande estar com vocês hoje. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.